Lembra que eu falei que tudo passa pelo filtro da percepção? Vou dar um exemplo. O que diferencia de um bebê que ficou na incubadora e no futuro esse ser humano, né, esse adulto, ele vai reter líquido ou ele pode ter uma alergia de pele, que é uma temática de separação, porque a função da pele é ter contato. A diferença de um sintoma para outro é a percepção do paciente. É como ele inconscientemente percebe o choque biológico, o trauma que ele vive. E o que diferencia essa percepção? A bagagem de memória que a gente traz. O que os nossos pais viveram, o que os nossos avós viveram. Sabe? Cada um enxerga o mundo de uma maneira muito específica. E quando a gente vive um trauma, esse trauma passa pelo filtro da nossa percepção. Então, basicamente, Romani, não é o que a gente vive, é o como a gente vive. Seja muito bem-vindo a mais um Psicologia e Gestão Podcast. Aqui quem fala é o Romani e hoje eu tô com um convidado muito especial. Eu tô com o Rafael Livramento, o Rafa. O Rafa, ele é especialista em leis biológicas, terapias integrativas, tem uma empresa nessa área e eu quero conversar com ele e dar uma olhada nesse assunto. Tenho certeza que você vai gostar bastante. Rafa, seja muito bem-vindo. Obrigado, Romani. Prazer estar aqui, cara. Cara, primeiro eu quero que você se apresente para o pessoal contando um pouquinho da sua trajetória. Como que você entrou nesse mundo da terapia? Você é fisioterapeuta também. Então compartilhe um pouquinho. Como que foi a trajetória do Rafa para se tornar um terapeuta integrativo, começar a atuar nessa área, montar uma empresa nessa área e o que você vê como seus próximos passos? Bom, vamos lá. Cara, como você falou, eu comecei a fisioterapia em 2001, me formei em 2005 e de cara eu me apaixonei pela fisioterapia, mas sabe quando você está na faculdade? E aí, por exemplo, na fisioterapia a gente escutava muito isso, né? Que você tinha que encaminhar o paciente para o psicólogo para trabalhar o psicológico dele. E na época, Romani, a gente não tinha muita informação, cara. Não tinha Google, não tinha internet. A internet era fazer pesquisa para fazer trabalho. Não tinha a quantidade de informação que a gente tem hoje. E, cara, vou te falar que muitos pacientes meus não melhoravam mesmo que eu fizesse a técnica correta. E aquilo me intrigava, sabe? E aí, intuitivamente, depois que eu me formei na fisioterapia, eu fui fazer acupuntura. Eu sou formado em acupuntura, fiz pós de acupuntura, fui para a China, enfim. A acupuntura começou a me dar uma ideia de qual era o aspecto comportamental por trás de certos sintomas físicos. E aí a acupuntura me abriu para essa parte mais integrativa. Então eu comecei a receber, por exemplo, eu como fisioterapeuta, eu comecei a receber pacientes com cistite, com ansiedade, com depressão. Cara, o que acontece, né? Eu tive um grande professor, um mentor na minha jornada, que foi o Helder. O Helder foi meu professor de astrologia. Eu sou formado em astrologia também. E toda vez que eu chegava no Helder, para poder fazer o meu curso de astrologia, o Helder me perguntava assim: Rafael, como é que você tá? Como é que você passou essa semana? Como é que foi? E aquela questão que você me contou semana passada? Como é que tá aquilo? E eu comecei a falar a cada semana pro Helder, como se fosse um processo terapêutico de como tinha sido a minha semana. E, cara, eu comecei a perceber como aquilo era bom para mim. Como falar de como tinha sido a minha semana, das percepções que eu tive, dos movimentos de vida que estavam acontecendo. E eu, naturalmente, comecei a fazer aquilo com os meus pacientes de acupuntura. E eu comecei a perceber, cara, que colocar as agulhas era um mero detalhe, não diminuindo a acupuntura, não é isso que eu tô dizendo, mas é que aquele processo terapêutico, conversando com o paciente ali, dele se escutar a partir da própria fala, fazia com que a melhora dele fosse muito mais efetiva. E aí eu comecei a tomar gosto por entender o comportamento humano. E cara, e aí eu cheguei, né, em 2014 eu fui estudar microfisioterapia, não sei se você já ouviu falar, que trabalha com a ressignificação de traumas e memórias celulares a partir de toques em locais específicos do corpo. É uma técnica dentro da fisioterapia, que é uma técnica da terapia manual. E aí, em 2015, eu conheci as leis biológicas. E aí foi onde eu me apaixonei, foi onde eu respondi muito das minhas dificuldades, das minhas perguntas. Eu me senti ali compreendido em relação
aos conflitos que eu mesmo trazia, sabe? Por que o Rafael se comportava daquele jeito? Por que o Rafael tinha o sintoma que ele tinha? Por que algumas coisas eu tentava fazer com que elas dessem certo e elas não davam certo? E aí as leis biológicas elas acabaram por preencher e por me fazer entender muitas das dificuldades que eu trazia, dos questionamentos que eu tinha. E aí foi muito mais uma questão de identificação pessoal e depois eu comecei a trabalhar isso e hoje eu só trabalho com isso. E, cara, até para entender um pouquinho, você veio da fisioterapia, depois se encantou pelas terapias integrativas no geral, passando por diferentes processos de terapias integrativas. E nesse momento, o que você acha que mais fez você falar assim, nossa, tem algo a mais além do corpo físico e talvez alguma questão emocional? Essa descoberta, compartilha um pouquinho mais e também fala um pouquinho de como as leis biológicas enxergam isso. Tá. Como que eu comecei a perceber isso que você me falou? O paciente vinha e eu escutava ele, fazia um diagnóstico que a gente chama de diagnóstico energético a partir da acupuntura e eu colocava as agulhas a partir da indicação de pontos que a gente naturalmente identificava no diagnóstico. E aí passava 2 semanas, 3 semanas de um tratamento regular, o paciente voltava e falava assim, Rafael, meu marido tá tão bonzinho, minha esposa tá tão calma, o meu chefe, ele tá diferente. E aí eu ficava pensando assim, cara, será que eles estão diferentes mesmo? Ou será que tá alguma coisa mudando na percepção da pessoa? Só que, cara, a gente tá falando de 2007, 2008, eu não tinha essa cabeça que eu tô te explicando agora. Aquilo para mim era muito rudimentar, sabe? Aquela forma de ver o paciente. Eu estava começando a minha jornada. E aí eu falava assim, cara, tem algo mais aí. Porque quando a pessoa ela muda a forma como ela reage ao que está acontecendo com ela, significa que o corpo dela está reagindo a toda essa influência ambiental, que é o que a gente hoje conhece como epigenética, né? É o ambiente que interfere na reação da pessoa frente à vida. E eu comecei a pensar, será que isso também não interfere na fisiologia dela, na biomecânica dela? E basicamente é isso que as leis biológicas explicam para a gente de uma maneira muito precisa. Porque dentro das leis biológicas existe um conceito que a gente chama de invariante biológico. O invariante biológico ele fala que cada órgão ou cada função fisiológica ela está conectada a uma percepção específica. Então, por exemplo, quando eu estou aqui sentado para você, de frente para você, você usa óculos. Então, o simples fato de você usar óculos já me mostra possíveis conflitos que você já viveu na sua história. Senão, você não estava usando óculos. E eu só preciso, caso você fosse no consultório, encaixar isso na sua história. Onde que esse sintoma, a resposta fisiológica do seu corpo para apresentar esse sintoma se encaixa na sua história. Entendeu? E ali eu comecei a ver que tinha algo mais, que nós somos uma bagagem de memória e a nossa percepção, que é o quê? Que a lente através do qual a gente enxerga a nossa vida é exatamente a forma como a gente reage às situações da nossa vida. E os nossos sintomas vêm disso. Então, por exemplo, quando um paciente hoje me procura, ele vem com uma dificuldade, ele vem com uma queixa, ele vem com algo da vida dele que não está funcionando. E a partir desse sintoma específico, eu consigo saber exatamente qual é o conflito que ele está vivendo. E por que você acha que, por exemplo, colocando aqui assim, quando se pensa em psicologia mais tradicional, tem tanto preconceito com as leis biológicas ou alguns tipos de terapias ou psicólogos ou a medicina ainda tem tanto preconceito contra as leis biológicas em alguns casos, na sua opinião? Fala um pouco. Cara, eu não sei se é por uma questão, vou chamar de territorial, né? Por exemplo, eu sou fisioterapeuta. Então hoje eu tenho pacientes que me procuram para tratar uma ansiedade, que é uma questão mais mental, uma questão mais emocional, que teoricamente seria da área da própria psicologia, né? Mas o que acontece? Eu não atendo psicologia, eu atendo esse aspecto comportamental do paciente a partir dessa temática biológica, que é diferente da temática psicológica. Por exemplo, eu ensino isso até muito para os meus alunos. Existe uma camada que é psicológica e uma camada que é biológica. E o que é a camada biológica? Ela está sempre ligada à nossa noção de sobrevivência. Por exemplo, chega um paciente no consultório e fala assim, Rafael, eu tentei fazer um projeto na minha vida dar certo e eu estou frustrado. Na natureza não existe frustração. Você não vê o leão frustrado porque ele correu atrás da zebra e a zebra fugiu.
Então, a frustração é uma condição humana. Então, quando o paciente ele vai no consultório e ele se diz frustrado, a gente traduz isso para o que eu chamo de biologuês, né? O que é a frustração? É o sentimento dele de incapacidade, é o sentimento de impotência. Vou dar um exemplo. Eu me senti frustrado porque eu quis passar num concurso, mas não passei. Eu já estou tentando há 3 anos e não consigo, e eu estou frustrado com isso. O que o paciente ali está querendo dizer é que ele não se sente capaz de passar no exame. E por ele não ter sido capaz de passar no exame durante 3 anos consecutivos, ele começa a questionar: será que eu sou bom nisso? Será que eu tenho valor o suficiente para poder passar no exame? Isso é uma visão mais biológica. Então eu vou ver quais são as impotências intelectuais que ele traz, que vem da história dele, que faz com que ele tenha esse tipo de sentimento, tá? E por que eu estou falando isso? Porque, por exemplo, eu tenho hoje vários psicólogos que mandam pacientes para mim para a gente trabalhar em conjunto. Porque a terapia das leis biológicas, ela funciona até numa dinâmica diferente. Por exemplo, eu não vejo meu paciente toda semana como um psicólogo tradicional vê. Eu vejo meu paciente às vezes a cada 2 meses. Então como que a gente pode trabalhar de forma integrada? O psicólogo ele trabalha a partir da ferramenta ou da especialização que ele tem e a gente trabalha em cima dessa camada de sobrevivência. Sabe? Então o que acontece? Quando a gente trabalha aqui nessa camada de sobrevivência, é como se eu ajudasse o psicólogo a fazer o trabalho dele, a acessar as informações do paciente de forma mais rápida e vice-versa. Porque o paciente, quando chega para mim, se ele já tem um nível de consciência do que ele está vivendo, eu consigo acessar de forma muito mais rápida essas memórias de sobrevivência que ele traz, entendeu? E, por exemplo, o que você acredita? Porque, por exemplo, trazer essas memórias de sobrevivência pode trazer de benefício para a vida de uma pessoa passando por esse processo de ressignificação dessas memórias? Porque o nível de sobrevivência, ele impede você de muitas vezes de dar um passo que a sua consciência deseja. Vou dar um exemplo prático que fica fácil de entender. Esses dias eu recebi no consultório uma pessoa que chegou assim para mim: Rafael, eu tenho 30 anos e eu não sei o que eu quero da vida. Eu tenho várias ideias e eu não consigo colocá-las em práticas. Eu sei que eu tenho que fazer, mas eu não consigo tomar as decisões necessárias. Beleza. O paciente chega assim pra gente. O que eu achei na história dela, Romani? A mãe dela estava grávida dela e teve um descolamento de placenta. O que é um descolamento de placenta para uma mulher que está grávida? É um risco de perder aquele bebê, é um risco de morte daquele bebê, correto? E aí o que ela ouviu do médico? Você tem que ter repouso absoluto, senão você vai perder a sua filha. O que o cérebro interpreta ali naquele momento? Repouso absoluto, o não movimento é a sobrevivência, ela não pode se mexer. Aquela estratégia, ela funciona quando aquela pessoa está grávida. Só que depois que a criança nasce, quando ela cresce, aquela estratégia não funciona mais. Só que qual é a memória que ela trazia desde a gestação dela? Você não pode se mexer. Então ela era uma mulher adulta, ela tinha várias ideias, vários projetos, ela sabia o que tinha que fazer, mas ela não conseguia se movimentar em direção aos projetos dela. Por quê? Porque ela estava presa àquela estratégia de sobrevivência da gestação. Isso é a percepção dela. Ela traz essa percepção e ela não sabe que vem da gestação. Então, quando a gente identifica isso, existe uma técnica, né? Existem técnicas onde você ressignifica essa memória. Vou trazer uma forma simples de explicar, né? É como se fosse assim: olha, lá atrás, quando a sua mãe estava grávida de você, ela teve um descolamento de placenta e a partir disso ela teve muito medo de te perder e você, enquanto bebê ali, você teve medo de morrer. Você estava, mesmo que você não lembre, você tinha consciência daquilo tudo. Só que agora você tem 30 anos, você não é mais aquela criança, você já nasceu, você pode se movimentar, não tem perigo. É como se naquele momento você desarmasse o mecanismo de proteção que esse cérebro tem para que ela se permitisse agora fazer um movimento que ela até conscientemente sabe que tem que fazer, mas pela noção de sobrevivência dela, ela não conseguia fazer, entendeu? E até interessante que dá para explicar isso. Por exemplo, se tiver alguém que é da psicologia, linkando com alguns conceitos da própria psicanálise. Como assim? Questões inconscientes que podem estar acontecendo ali. E tem uma frase do Jung que diz: até você se tornar consciente, o inconsciente vai controlar a sua vida, você vai chamar isso de destino. E uma coisa muito interessante, até trazendo um pouco da visão psicanalítica aqui, e pessoal, a minha ideia é não julgar se eu gosto de psicanálise, TCC, leis biológicas, o que for.
Eu estou trazendo as teorias, as abordagens e a ideia é que você possa colocar a sua opinião aqui embaixo. Deixa a sua opinião. Você, qual a abordagem, qual linha terapêutica que você gosta? Você tem interesse em conhecer as leis biológicas mais? Inclusive, segue o Rafa lá depois. Vou deixar o Instagram dele aqui abaixo. Mas eu quero trazer reflexões junto com você. Então, pensando aqui, na teoria psicanalítica, é interessante porque, vou trazer um exemplo linkado com alguns pontos das leis biológicas, em alguns momentos pode ser que a pessoa fale assim, nossa, eu tenho medo de altura, imaginando. E talvez, dentro do processo de análise, ela descubra que quando ela era criança, ela caiu do berço, tô inventando o que foi ali, e ao descobrir aquilo, ela tem uma catarse, ela consegue ressignificar, entende o medo de altura e de repente ela consegue ter mais ação e lidar com aquele medo de altura. Mas, trazendo uma questão que é muito legal de se pensar também, parando para pensar em termos práticos, tem gente que me pergunta, Romani, mas você sabe se realmente ela caiu do berço aos 3 anos? Eu não sei, mas se para ela está funcionando, ela está melhorando a vida dela, ela vai conseguir depois lidar com os desafios da altura. Não importa necessariamente se aos 3 anos ela caiu do berço ou não. Mas se aquilo ajudou ela a tomar ação e ajudar ela a se tornar uma pessoa melhor, eu posso utilizar isso de forma íntegra. E o que eu acredito também de leva o bem? Quando aquilo está, de fato, promovendo bem-estar, saúde mental para aquela pessoa. O resultado que ela alcança, né? O resultado que ela alcança. E tem alguns pontos em comum aí, pelo que eu estou entendendo aqui. Vamos lá. Eu posso também questionar. Quem está assistindo pode pensar sobre isso. Nossa, mas será que é porque realmente que teve o não pode se mexer que ela está com aquele problema? Olha, eu posso interpretar dessa forma. Mas e se fosse por outra coisa? Mas a minha percepção, estou trazendo um pouquinho, não importa desde que para ela faça sentido, para aquela pessoa faça sentido e que aquilo tenha significado e consiga ajudar ela na vida dela. Só que, óbvio, aí eu tenho também a agir de forma íntegra, ética, pensando, nossa, e se ela, sei lá, saiu pior e ficou pensando que aquilo pode ser um problemão, então vamos conversar, vamos trabalhar de alguma forma aqui que possa deixar ela sair melhor do que entrou da sessão, pelo menos eu imagino assim. E buscando levar o melhor para o paciente. E me fala um pouquinho mais até das leis biológicas aqui. Eu sei que tem, se eu não me engano, são 5 leis biológicas. São 5 leis. Explica um pouquinho mais essas leis biológicas. Tá. A primeira lei, ela fala que é a lei do trauma, que a gente chama de choque biológico. Então, toda patologia, ela começa a partir de um choque biológico, que o Dr. Hammer, que foi quem sistematizou as leis biológicas, né, chamou de DHS. DHS é a síndrome Dirk-Hammer, que ele deu o nome do filho dele, que foi assassinado em relação à primeira lei, porque foi a partir daí que ele começou os estudos dele. Então, basicamente, o filho dele foi assassinado e um tempo depois ele desenvolveu um câncer testicular. Só fazendo um paralelo aqui, para quem me acompanha, eu vou explicar isso aqui em outras palavras, a mesma coisa que ele está falando. Eu posso tratar isso como um evento traumático que foi um evento traumático sensibilizador, que deixou aquela pessoa mais sensível a situações correlacionadas a trazer aquele sentimento e, consequentemente, trazer outros tipos de limitações ou questões na vida daquela pessoa a partir desse primeiro evento sensibilizador. E pode continuar ainda. E só para rapidinho concluir, depois eu gosto de chamar o segundo ou próximos de eventos ativadores, que a partir de um evento sensibilizador, se a pessoa, vou dar um exemplo aqui, ela passou por um momento que disseram para ela para ficar calada e aquilo foi traumatizante para ela. De repente, em um outro momento, quando ela já está adulta, vem eventos ativadores que trazem aquelas emoções de novo e aquilo pode aflorar. Isso eu estou falando de teorias. E pode continuar explicando. E olha que interessante, Romano, que você trazendo isso, porque como a gente pode sempre integrar tudo. Essa é a minha visão, tá? Porque quando você fala de evento sensibilizador, sensibilizador e evento ativador, é exatamente o que a gente trabalha nas leis biológicas. A gente chama de conflito programante, que é o DHS, é o choque biológico em si, que é, por exemplo, aquela moça que estava lá no útero da mãe, a mãe teve um descolamento de placenta. Esse é o efeito sensibilizador. E ela vai ser levada a lidar com várias situações na vida, que são os ativadores,
Por que ela vive os ativadores? Para que ela olhe para aquele primeiro e ressignifique a origem daquele evento traumático. Entende? Então, quando o Hammer perdeu o filho dele, o que aconteceu? Ele desenvolveu um câncer testicular. Só que ele era oncologista. E ele falou assim, cara, não tem fator de risco nenhum que explica o fato de eu estar vivenciando agora um câncer testicular. E aí ele fez uma relação. Qual é a função biológica do testículo? Produzir espermatozoide que produz filho. E eu acabei de perder um filho. Então, nós, mamíferos que somos, nós somos animais que vivemos em bando. Então, se você perde um elemento do bando, a sua biologia, ela pode, uma das formas de responder a isso é o quê? É tentar reproduzir para recuperar aquele membro para que o meu grupo se recomponha. Entende? Então, hoje, né, a partir disso, os estudos dele começaram. E hoje a gente sabe que problemas em testículos e ovários são respostas frente a situações de perdas, de separações, por exemplo. Né? Você pode ter uma mulher que tem um ovário policístico. É uma mulher, por exemplo, que já passou por várias perdas e separações na vida dela. Separação dos pais. E aí, se os pais se separam, o choque biológico, né? E para a criança, às vezes, é muito traumático. Ela vive várias e várias repetições, às vezes, em relacionamentos, enquanto ela não entende para olhar para a história dela, para a origem traumática e ressignificar isso. Só para entender aqui, de acordo com a teoria das leis biológicas, é como se tivesse a possibilidade de, se a pessoa tem um problema no ovário, eu posso entender que talvez ela tenha esse tipo ou aquele outro tipo de trauma. Exato. Baseado na teoria das leis biológicas. E, pessoal, eu quero a sua opinião. Você, pensando aqui, assim, vamos dar um exemplo aqui. Coloca aqui nos comentários, inclusive. Você pensando, e aí eu vou fazer umas perguntas aqui pro Rafa. Pensando, imaginando que alguém chega e fala que talvez está com problema de, sei lá, eu não estou conseguindo perder peso, meu metabolismo está lento. Tem alguma coisa que as leis biológicas poderiam trazer? Tem. Cara, eu já tive pacientes que emagreceram 10 quilos, 20 quilos só com atendimento em leis biológicas. E aí, vamos pegar o raciocínio, tá? Essa é a quinta lei. Olha que interessante. A gente foi na primeira, a gente vai para a quinta e depois eu volto, tá? O que é a quinta lei? É o sentido biológico. O que é o sentido biológico, Romani? Por que o meu cérebro está tomando essa decisão? Por que o meu corpo está reagindo dessa forma? Então, por exemplo, uma pessoa que tem um ganho de peso pode ser uma pessoa que está com medo de perder o trabalho. E aí o que acontece, né? Se ela traz dentro da história dela uma memória onde os familiares passaram fome, ou ela foi uma criança que não foi amamentada, né? Uma criança que não foi amamentada, muitas vezes é uma criança que passou fome dentro de uma perspectiva biológica. E aí ela cresce, ela vai buscar um emprego público, por exemplo, onde ela tem uma segurança, uma estabilidade, ou é aquela pessoa que está sempre com medo de ser demitida. Por que o medo de ser demitida? A pessoa, a partir do que ela ganha de salário, ela se sustenta. Então vamos pegar um exemplo na pandemia. Na pandemia, por exemplo, eu tive muitos pacientes que engordaram, porque eles tinham medo, porque tinham comércio e tiveram que fechar o comércio. A empresa não sabia o que ia acontecer. Então esse ganho de peso é como se fosse um acúmulo, porque a minha percepção é de que em algum momento vai faltar. Então uma das maneiras, né, uma das origens da gente ganhar peso pode ser o que a gente chama de conflito de carência, que é o medo arcaico de morrer de fome. Uma outra forma da gente ganhar peso é o que a gente chama de ataque à integridade, sabe? Agressão de proximidade e ataque à integridade. Imagina uma pessoa que sofre bullying. Você chega lá num colégio novo, você é um garotinho, você vem lá de Minas, todo mineirinho, come quieto, aí você vem para a cidade grande e as pessoas começam a fazer bullying com você. E você ali não consegue se defender. O que você pode fazer inconscientemente para tentar se proteger? Aumentar o seu peso, que é uma forma biológica, né? Na natureza, os animais de silhueta maior, eles são presas mais difíceis. Então, muitas vezes a pessoa vive o que a gente chama de agressão de proximidade, ela não consegue se defender e o corpo dela cria esse mecanismo para aumentar de tamanho, que é uma forma de se sentir mais protegido, sabe? E continuando aí na Não sei se faz sentido para você, tá? Mas eu vou te fazer umas perguntas polêmicas daqui a pouco, mas antes continua aí na 5. Pessoal, não é nem sobre o Romani, é para você. O que você acha? Você acha que faz sentido? Você gostaria de entender mais das leis biológicas?
Vamos continuar aqui, né? Tá. Por exemplo, uma outra forma da gente ganhar peso é o que a gente chama de conflito de perda de referência existencial. Isso impacta uma estrutura renal que a gente chama de canais coletores dos rins, que é o que faz a gente acumular líquido. É aquela pessoa que vive grandes abandonos. Por exemplo, uma criança que é criada muito sozinha, às vezes o pai trabalha demais, a mãe trabalha demais, né? São pessoas que têm muitas vezes sintomas de retenção de líquido. Muitos casos de obesidade, eles são, além do tecido adiposo, a gente tem acúmulo de líquido. Então, assim, imagina uma criança que fica na incubadora. Vamos pegar um exemplo bem pontual, assim. A criança nasce, tem algum problema ali no parto, ela fica na incubadora. O cérebro da criança, Romana, ela não entende assim, eu vim para a incubadora porque minha mãe teve um problema no parto, minha mãe está lá no outro quarto. O que a criança ali biologicamente percebe? Cara, eu tô aqui sozinha. Se eu tô sozinha, eu tô desprotegida. Cadê a minha mãe? Eu tô separada da minha mãe. Então ela já vive ali um conflito de perda de referência. A perda de referência, para ficar mais claro, eu sempre trago a analogia da criança que se perde na praia. Já viu aquela criança que se perde na praia? Ela tá ali cheio de gente, ela olha para tudo quanto é lado, ela não tem uma referência, né, a qual ela pode seguir. E aí ela tá totalmente sozinha. É o conflito do refugiado. Eu tô sozinho no meio do nada e a partir disso eu não sei para onde ir. Quando o nosso cérebro percebe isso, ele começa a reter líquido. Agora imagina uma criança que viveu, por exemplo, uma situação dessa da incubadora e ela tá o tempo todo de forma inconsciente com a percepção de que a qualquer momento ela pode viver esse abandono. É uma pessoa que pode ter isso de maneira crônica. Vou te provocar aqui, eu vou fazer pergunta imaginando a audiência. E pode ter um cara que ficou na incubadora, mas ele não está retendo líquido? Explica. Pode. Talvez ele... lembra que eu falei que tudo passa pelo filtro da percepção? Vou dar um exemplo. O que diferencia de um bebê que ficou na incubadora e no futuro esse ser humano, né, esse adulto, ele vai reter líquido ou ele pode ter uma alergia de pele, que é uma temática de separação, porque a função da pele é ter contato. A diferença de um sintoma para outro é a percepção do paciente. É como ele inconscientemente percebe o choque biológico, o trauma que ele vive. E o que diferencia essa percepção? A bagagem de memória que a gente traz. O que os nossos pais viveram, o que os nossos avós viveram, sabe? Cada um enxerga o mundo de uma maneira muito específica. E quando a gente vive um trauma, esse trauma passa pelo filtro da nossa percepção. Então, basicamente, Romani, não é o que a gente vive, é o como a gente vive. Tá? Vou dar um exemplo para ficar mais fácil. A gente está aqui agora e a galera que está em casa... Vamos supor que você que está em casa, a gente tivéssemos nós três aqui nessa sala. E aí vem um ladrão aqui e entra aqui na sala e assalta a gente. Eu vou reagir de um jeito, você vai reagir de outro e você vai reagir de outro. Por quê? Porque a percepção que a gente traz faz com que o nosso cérebro perceba essa situação de perigo de uma maneira específica e a partir disso a gente reage de uma maneira específica. E o sintoma, aí para mim é o grande X da questão das leis biológicas. O sintoma ele mostra pra gente o como a gente está percebendo, a especificidade da nossa percepção, entendeu? E pensando sobre isso, principalmente vou trazer aqui algumas, depois nós vamos voltar nas outras 5 leis ainda. Mas vamos lá, pensando aqui. Exemplo, a própria psicanálise, que é uma teoria que é muito difundida nas universidades, na faculdade de psicologia, é uma das principais abordagens estudadas, sofre muitas críticas em relação a ser uma pseudociência justamente por trabalhar de forma mais subjetiva. Então, provavelmente, pelo que você está trazendo das leis biológicas e por trazer tantas variáveis subjetivas da experiência de cada um, os filtros de cada um, também vai receber muitas críticas em relação a ser uma pseudociência. O que você me fala sobre isso? Cara, essa é uma discussão, acho que eterna e infinita, né? Mas eu sou muito... Eu não sou um cara cientista. E eu vou dar a minha opinião, tá, Romani? Eu não sou o cara que vai fazer assim, cara, eu vou chegar aqui e vou ter que provar pro Romani que aquilo que eu falo faz sentido. Cara, os meus resultados, os resultados dos meus pacientes, eles falam por si. E o que acontece? Foi o que eu te falei, né? Por que as leis biológicas, para mim, elas me chamaram a atenção e foi o que me fez escolher trabalhar só com isso? Porque responderam às minhas perguntas, né? Foi o que trouxe as minhas respostas.
E por que eu estou falando isso? Porque quando o paciente ele chega com uma dificuldade, na maioria das vezes, Romano, ele chega porque ele já tentou várias coisas e não conseguiu. Ele não teve ali o resultado que ele gostaria de ter, independente da ferramenta que ele buscou. Seja dentro da fisioterapia, seja dentro da psicologia, seja dentro da própria medicina, né? Ele tem algo ali que ele não conseguiu resolver. Pode ser uma dor crônica, pode ser uma rinite, pode ser uma depressão. E o que acontece? Quando a gente começa a analisar a partir da perspectiva biológica, como aquilo se encaixa na história dele, porque eu sempre vou buscar a história do paciente. O que aconteceu na gestação dele? O que aconteceu no parto dele? O que aconteceu na infância dele? Quais são as situações de vida que se repetem na história dele? Cara, quando a gente olha ali, não tem como fazer sentido, como não fazer sentido. E eu falo que o nosso trabalho de terapeuta é ligar pontos. Que pontos? Entre aquilo que o paciente está manifestando hoje e a raiz do problema dele. O ponto de origem. Por exemplo, o paciente quando vem tratar ali, Rafael, eu ganhei peso nos últimos 6 meses, cara, eu não consigo entender por quê. E aí eu pergunto para ele, o que aconteceu na sua vida de 6 meses para cá? Cara, meu negócio está muito ruim. Eu vendia, tinha um faturamento, agora eu estou devendo o banco. E aí você liga, né, aquele ponto, então ele está aqui preocupado em não conseguir pagar as contas. Como é que ele vai pagar a conta da empresa, como é que ele vai tirar o prolabore dele e levar o sustento dele para casa dele. Aí você vai olhar aqui, quando ele tinha, 13 anos de idade, o pai dele ficou desempregado. E aí quando o pai dele ficou desempregado, a família que tinha uma condição X teve uma remodelação estrutural familiar por conta daquele desemprego. E aí a família passou uma dificuldade muito grande. Ele está revivendo aqui na vida adulta o que ele viveu lá aos 13 anos. E olha que... E ele não consegue relacionar isso. E olha que oportunidade que o Rafa está trazendo aqui. Ele falou, eu não preocupo tanto em ser um científico, e sim os resultados que os meus pacientes trazem, os meus clientes trazem. E aí fica até o convite. Para quem quiser estudar leis biológicas e quem sabe começar a fazer mais pesquisas para testar... Porque uma coisa é muito interessante, o raciocínio científico é sempre questionar tudo. A partir do pressuposto de que, peraí, eu não quero defender que isso funciona, eu quero testar e a partir do teste eu questionar as minhas verdades e assim a gente evolui sempre. Até uma coisa que é muito interessante para quem está vendo aqui, hoje é muito chamada terapia cognitivo comportamental como padrão ouro de pesquisa científica, e que tem um monte de validação, e hoje já está sendo questionada por alguns pesquisadores, mostrando que não era necessariamente o pensamento que estava fazendo o resultado vir como as pessoas imaginavam que estavam vindo. E talvez era mais a parte comportamental em si. Então, mesmo aquelas pesquisas que às vezes estão validadas, a gente pode questionar. E talvez, isso também é importante entender, pessoal, a ausência de evidências não é evidência de ausência quando se diz de pesquisa científica. Como assim? Eu vou trazer algumas... lá atrás tem um médico chamado Semmelweis. Esse médico, anos 1800, por aí, ele defendia que a gente deveria lavar as mãos antes de fazer um próximo procedimento cirúrgico. Pensa isso, olha tanto que isso é óbvio. Mas naquela época não era, né? Não era. E a comunidade, assim, criticou extremamente a ideia dele de pedir para as pessoas lavarem as mãos. Ele percebeu isso porque, basicamente, ele começou a medir. Ele começou a fazer ciência em uma época que a ciência não era tão comum assim, que deixa eu pegar, tem um hospital aqui onde tá morrendo muita gente no parto. No outro não tá. E ele foi ver qual era a variável. Ele percebeu que em um hospital os médicos geralmente saíam direto do necrotério e iam fazer o serviço de parto. No outro não ia. Então, ele começou a pedir para esses médicos lavarem a mão e higienizarem. E, curiosamente, começou a cair drasticamente o número de mortes nos partos. Ele começou a entender, e naquela época ninguém sabia, mas que existia alguma coisa, algum tipo... Hoje sabe que é bactérias e tudo mais, mas na época não tinha nem nome de bactérias, micro-organismos. E que nem se sabia da existência dos micro-organismos, nem se sabia da existência dos micro-organismos. Mas para entender o quanto, às vezes, ser revolucionário ou buscar trazer uma ciência em uma época que talvez as pessoas não estejam preparadas para aquilo, ele foi internado no manicômio
justamente por defender, porque ele repetiu isso Por tanto, defender a ideia dele, né? por defender a ideia dele, e naquela época a comunidade médica valorizava chegar em casa fedendo a sangue. Era cultural de, nossa, eu trabalhei no hospital, parecia mais um açougue do que um hospital hoje em dia. Então, a ideia naquela época não foi aderida. Levaram algumas décadas até que começou a ficar realmente evidente que aquilo que ele estava falando lá atrás tinha sentido. Então fica o convite aí, principalmente para quem quiser aprender com o Raf, quem sabe desenvolver pesquisa nesse assunto e questionar, perceber que de repente pode ter algumas coisas novas a serem... Exato. E é interessante, Romani, e eu não sou a melhor pessoa para falar disso, mas esse pensamento científico, ele é secundário a esse observar da natureza, né? Então, assim, no início, as pessoas observam, nossa, será que não pode ser diferente do modelo que a gente está acostumado? E aí aquilo é repetido até o momento que alguém chega e fala assim, não, agora vamos estudar para entender exatamente o mecanismo de como isso funciona, né? Então, por que eu estou falando isso, né? Porque vamos trazer agora até para a perspectiva do paciente, né? A gente, enquanto paciente, é que a gente é profissional, a gente estudou para isso. Mas o paciente, quando procura a gente, ele é leigo. Ele não tem ideia dos mecanismos que interferem as escolhas dele, a vida dele, a percepção dele e quais são os pontos da história dele que estão no pano de fundo que faz ele escolher A e não B. Mesmo que às vezes ele queira escolher o B. Então, quando o paciente ele começa a entender mais, que aí é o que a gente chama de ganho de consciência, né? Mais desses mecanismos, a vida dele começa a melhorar muito. Ele começa a se apropriar dos recursos que ele tem e que muitas vezes ele não usa. Vou dar um exemplo, né? Esses dias eu atendi um rapaz que ele falou assim, Rafael, eu quero fazer uma sessão com você porque eu não consigo me conectar com o meu filho. Olha que interessante isso. Eu não consigo... Cara, eu sempre quis ser pai, mas meu filho tá ali e eu não consigo me conectar com ele. O que acontece, né? Esse pai, quando era criança, o pai dele separou da mãe, o pai dele foi embora, nunca mais voltou. Então aquela dor de separação dessa criança com esse pai fazia com que, de certa forma, quando ele cresceu e teve o filho, ele não conseguia se conectar com esse próprio filho. Então ele tem um potencial ali gigantesco de ser pai e ele não conseguia botar aquilo para fora. Por quê? Porque ele ainda estava congelado na memória daquela criança. E cara, 3 dias depois da sessão, ele me mandou uma mensagem, eu fiquei até emocionado. Ele falou assim, Rafael, eu consegui tirar uma tarde com meu filho como eu nunca tinha conseguido tirar. Então o que eu quero dizer? Aquele potencial já estava ali. Só que ele não entendia que uma memória que ele trazia de quando ele tinha 3 anos de idade impedia hoje dele estar pleno na relação dele com o filho dele. Só que é tão curioso isso porque o paciente não entende, porque na consciência dele, ele quer ser pai, ele quer se conectar, mas no nível sobrevivência é como se fosse assim, não pode, porque você pode em algum momento perder o seu filho também. Essa era a memória que ele trazia, entende? Então, quando você consegue, a partir do ligar esses pontos, isso faz sentido na sua história, você começa a perceber que o seu sintoma ele é apenas uma expressão de uma série de fatos e situações, de maneira de responder na vida, você começa a mudar o seu comportamento. E quando você começa a mudar o seu comportamento, cara, a sua vida começa a mudar. E aí é quando você vai começando a se apropriar da sua identidade, entendeu? E tem uma coisa legal também sobre isso, pegando neurocientificamente, neurocientificamente é como se todas as nossas memórias fossem falsas. Como assim, Romani? Tá louco? Todas as memórias são falsas? Eu sei o que eu almocei hoje. Não, todas as memórias sempre são baseadas em um filtro. Por isso que são falsas. Porque eu não tô indo na memória em si, eu tô indo na minha percepção sobre aquela memória. Exato. Então, sempre que eu me recordo de uma cena, eu não só recordo da cena, eu altero a cena. E por isso que a terapia funciona. Exato. Porque se a memória fosse sempre verdadeira, a próxima vez que eu fosse recordar, eu teria que recordar do fato. Mas eu deixo de recordar do fato, eu passo a me recordar da minha nova interpretação sobre aquele fato. E pensando sobre esse pressuposto de que todas as nossas memórias são falsas, vem outra coisa interessante, que é aquela reflexão. Nossa, mas aos 3 anos de idade, eu não sei se ele teria aquela memória ou não. Mas agora, vendo já a psicologia
traz essa questão em muitos pontos que também acontece. Mas mais importante talvez seja, essa pessoa fez sentido para ela e melhorou a vida dela e está fazendo com que ela possa caminhar em direção à vida que ela quer viver? E agora eu vou trazer uma outra pergunta polêmica para você aqui, que é o seguinte. Rafa, por exemplo, como evitar que essa pessoa, sei lá, voltou nos 3 anos, ressignificou e talvez ela pensa, nossa, então foi por isso que eu tô com um problema maior e cria um problema maior na cabeça dela. Como evitar esse tipo de situação para que quando vier, e isso foi um problema que na psicanálise começou a enfrentar, não trazer só a memória, mas trazer de fato uma ressignificação e um aprendizado a partir daquilo. Você diz evitar que aquilo se torne algo pior ao descobrir. Entendi. Cara, olha que interessante, né? Eu nunca tive essa experiência com aquilo piorar. Às vezes o paciente, ele assusta com os pontos que ele liga, sabe? Mas ao mesmo tempo, eu acredito que isso traz um entendimento pra pessoa, tipo assim, cara, é como se fosse aquele momento eureka, né? Tipo, então é por isso? Porque ao mesmo tempo, né, aí entra muito da questão do processo terapêutico em si. Porque eu explico muito isso para os meus alunos, né? Basicamente, gente, o que a gente faz? A gente recebe o paciente, entende a queixa dele, a dificuldade dele, a gente leva ele lá naquele momento onde ele viveu o trauma, que foi isso que você falou, né, da memória falsa, é o significado que ele deu naquele momento. E o que a gente faz? A gente traz ele de volta. Por exemplo, lá atrás, quando você viveu a separação dos seus pais, para sua criança aquilo foi um perigo de sobrevivência. Mas hoje você é um adulto e está tudo bem. Então é como se você mostrasse para o cérebro que aquele perigo que em algum momento ele viveu, hoje ele não existe mais. E eu vou contribuir aqui com algumas formas de poder fazer isso para evitar que pessoas saiam. Exemplo, isso é muito interessante. Exemplo, se eu estou levando para uma cena onde tem algum desafio, eu posso usar estratégias como trazer recursos emocionais positivos para dentro daquela cena. Eu posso dessensibilizar a cena usando o corpo daquela pessoa. Como assim o corpo daquela pessoa? Eu vou falar agora neurocientificamente usando até conceitos, por exemplo, da dessensibilização sistemática na psicologia. Estou trazendo conceitos da psicologia junto com o que você está me trazendo aqui, me explicando das leis biológicas. Que se eu consigo, imaginando, eu estou vendo algo que teoricamente é traumático, mas eu consigo fazer o meu corpo ficar tranquilo vendo, ou não precisa vendo, ou sentindo, ou o que for, eu consigo, consequentemente, fazer o meu corpo reagir melhor da próxima vez. E eu estou falando o corpo, como assim o corpo, Romani? Simples. O simples exercício de quando eu estou sendo exposto a uma ameaça potencial, porque não é uma ameaça real, é uma ameaça que eu estou criando dentro de mim, e eu consigo, ou que seja até mesmo uma ameaça real, mas eu consigo fazer o meu corpo reagir de forma, respira tranquilo, eu estou ensinando o meu corpo a reagir melhor àquela situação de ameaça. Outro tipo, eu posso simplesmente trazer mais recursos, trazer cenas boas e associar essas cenas boas junto com aquelas outras memórias, e aí tem um princípio da neurociência chamado Lei de Reb, que é basicamente neurônios que disparam juntos se fortalecem juntos. Isso na prática significa uma neuroassociação de que, peraí, se eu estou vendo aquele momento desafiador, mas eu também consigo ver uma coisa boa, na próxima vez eu consigo ver aquele momento desafiador menos desafiador. E eu estou trazendo algumas estratégias possíveis aqui. Eu posso usar recursos imaginativos de trazer o adulto para conversar com a criança. Eu posso usar recursos para que ela tenha vários recursos possíveis, mas, por exemplo, imaginar que ela cresce de tamanho e tem mais condição de lidar com a situação. Mais capacidade. Né? Mais capacidade de lidar com a situação. Tem algumas formas, geralmente, que você tende a usar para... Cara, isso para mim varia muito de paciente para paciente e situação para situação. Mas olha que interessante que a partir dos seus exemplos eu estou traduzindo tudo para o biologuês, né? Porque, cara, é complementar. Por isso que a gente fala da integração das coisas, né? Quando a gente vive um trauma, a partir da visão biológica, esse trauma ele é vivenciado a partir de 3 aspectos, que a gente chama de medo, impotência e solidão. É uma situação que gera muito medo na pessoa. Ela se sente totalmente impotente, ou seja, eu não tenho o que fazer com essa situação que eu estou vivendo,
E a solidão, o que que é? É o viver isso de maneira muito sozinha. Muitas vezes é aquela situação que a pessoa não compartilha. Ela vive aquilo de maneira muito solitária. E o que que eu vejo, Romani, do nosso papel enquanto terapeuta? Ali nós somos o suporte do paciente. Então a maneira como a gente aborda o paciente, às vezes, é curioso eu falar isso, mas eu vivencio muito, às vezes só o fato da gente estar ali pro paciente já é uma segurança, sabe? Por exemplo, teve uma vez que eu atendi uma moça que ela não conseguia deixar o emprego dela. Olha que interessante, né? Hoje eu tô falando muito da questão de emprego, né? Não conseguia deixar o emprego dela. Ela falou, Rafael, eu nunca escolhi as coisas iam caindo no meu colo e eu simplesmente ia vivendo. Ela estava extremamente infeliz no trabalho, mas ela não conseguia deixar o trabalho. E o que que a gente identificou na história dela é que o pai dela faleceu quando ela tinha 7 anos. E aí eu falei assim, né? Qual foi a parte, né? Depois dentro de uma dinâmica lá no atendimento, eu falei para ela, o que que para sua criança você mais recorda da memória do seu pai ali? E ela falou assim, quando meu pai ia levar o meu mamá. Toda noite era ele que levava o meu mamá. E aí eu cheguei e falei assim para ela, mas hoje você é uma adulta de 30 anos e hoje você tem total condição de garantir o seu próprio mamá. O que que eu quis dizer ali? A criança, ela precisa do pai para protegê-la, para sustentá-la. E o medo que ela tem hoje de deixar o emprego é de não ter esse recurso que lá atrás o pai simbolizava. E o que que eu trouxe para ela? A possibilidade dela se sustentar, dela se proteger, né? Hoje é a adulta dela que cuida daquela criança dela. E cara, quando eu falei isso, ela automaticamente começou a chorar, ela teve uma catarse ali. E aí eu cheguei para ela e falei assim, tá tudo bem, você não é mais aquela criança. Hoje você tem recursos que aquela criança não tinha. Então isso atualiza o cérebro para que ele entenda que agora aquela adulta não está vivenciando aquele mesmo perigo que aquela criança vivenciou. E aí você vê que o paciente acalma, ele fica tranquilo, né? E aí é claro que ali o nosso papel de terapeuta, ele é fundamental para quê? Para dar esse suporte para o paciente, né? Tem um professor meu que fala uma frase que é muito interessante. Ele fala assim, as lágrimas consoladas são mais reparadoras. Então, quando a gente, enquanto terapeuta, está ali e dá o suporte para o paciente passar por esse processo que naturalmente ele tem que passar para descongelar lá do evento traumático, para chegar hoje aqui, entender que hoje ele tem um recurso que ele precisa, ele tem a possibilidade de se desenvolver, eu chamo sabe? isso de amparo e desamparo. Se a pessoa se sente amparada, é mais difícil dela ter uma memória traumática. Se ela se sente desamparada, Exatamente. É mais fácil daquilo. Exatamente. E me fala aqui, vamos continuar falando das outras leis biológicas. E isso tudo é a primeira lei, né? Curioso que a gente não saiu dela. A segunda lei, Romani, ela é como a nossa fisiologia se comporta a partir do trauma da primeira lei. Então, assim, nós temos um sistema nervoso autônomo, né? O sistema simpático-tônico, o sistema vagotônico, que ele vai reagir a partir desse choque biológico. Então, por exemplo, você vive ali um trauma... Só para explicar para o pessoal, basicamente, imagina que tem um animal que vai te pegar. Você corre, você luta, você foge. Basicamente é o sistema simpático, parasimpático. Exato. E o sistema simpático, que é o de estresse, né, de hiperestresse, de ativação, é aquele que, por exemplo, você tem uma conta para pagar, você não tem dinheiro, aí você não dorme. Você fica pensando assim, como é que eu vou pagar a conta? Como é que vai ser? O que eu posso fazer para ganhar mais dinheiro? É o que a gente chama de fase ativa. Então, existem alguns sintomas que vêm quando a gente está no meio do olho do furacão, quando a gente está vivendo em fase ativa. E tem sintomas, Romani, que vêm no outro aspecto do sistema nervoso autônomo, que é o parasimpático, que é a vagotonia. Sabe quando, às vezes, você trabalha, aí você sai de férias, dá aquela respirada, nossa, agora eu vou tirar uns dias de férias, aí você fica doente, digamos assim, né? Então, são sintomas que vêm quando o perigo passa. Então, tem sintomas que vêm quando o leão está ali na sua frente, e tem sintomas que vêm quando o leão vai embora, entendeu? Para explicar melhor para o pessoal, quem aqui já saiu correndo, aí vamos supor que você cortou e você só percebeu o corte depois. Exato. E por que você só percebe o corte depois, pessoal? Porque na hora do combate você não pode perder a sua capacidade. É igual o Messi. Imagina o Messi no final da Copa do Mundo, ele toma uma pancada, ele só vai sentir que ele tomou uma pancada depois que o jogo acabou. Cara, é final da Copa. Você tem que ter sangue no olho ali para poder ganhar a Copa do Mundo, entendeu? É aquele jogador que é substituído e aquela pancada que ele tomou na canela vira um ovo desse tamanho
depois da partida. Por que depois da partida e não no meio da partida? Entendeu? Então, existem, mais uma vez, quando o paciente chega, ele tem sintomas que ou estão na fase ativa ou estão na fase que a gente chama de reparo. Então, é a gente entender em que momento o paciente está vivenciando aquele sintoma dentro dos aspectos da vida dele. Então, por exemplo, às vezes uma pessoa que tem alergia de pele. Alergia de pele é uma fase de reparo de conflitos de contato e separação. Então, o que essa pessoa viveu de separação na história dela? Problemas do parto, problemas da infância, problemas, sei lá, às vezes ali na incubadora ou uma separação dos pais. E quando ela fica adulta, ela começa a ter problema, por exemplo, com o namorado ou com a namorada e a partir disso ela começa a desenvolver problemas de pele. Então, o sintoma da alergia de pele mostra que quando ela chega no consultório, o que a gente precisa procurar? Quais são as memórias de separação que ela traz da história dela, por exemplo. Então, é entender em que momento o paciente está dentro do sintoma dele. Isso ajuda a gente a encaixar exatamente a cadência de como essa pessoa viveu, o que ela viveu a partir do evento traumático, entendeu? E a terceira lei? A terceira lei, ela fala como os nossos tecidos se comportam. Uma das bases das leis biológicas é a embriologia. Então, a gente tem três tecidos embriológicos, endoderme, mesoderme e ectoderme, e cada tecido ele se comporta de uma maneira específica. Sabe? Então, por exemplo, tem tecidos que eles podem ulcerar numa fase, aí a gente junta com a segunda lei. Numa fase ativa de conflito, esse tecido pode proliferar. A pessoa está estressada, dá um afta. Exato. Ou, por exemplo, uma úlcera gástrica. Sabe? Então a gente entende que cada tecido ele funciona de uma maneira muito específica em relação àquilo que a pessoa está vivendo. E continuando para as próximas leis. Quarta lei, ela fala de como os micro-organismos, né? Você falou dos micro-organismos ali, como os micro-organismos eles têm participação nessa simbiose com o corpo, tá? Então, por exemplo, muitas das proliferações celulares, elas são depois, digamos assim, necrosadas a partir do funcionamento das bactérias. Então a gente começa a ver um papel também benéfico desses micro-organismos e não só como agentes patogênicos, né? Ou seja, como causadores de doença, por exemplo. E a quinta lei? E a quinta lei fala da que a gente chama de quinta essência, o sentido biológico. Qual é o sentido biológico, por exemplo, para a pessoa desenvolver determinada patologia? Aquilo que a gente falou. Qual é o sentido biológico de você ganhar peso? Né? A pessoa ganhou peso porque ela está com medo da falta. Qual é o sentido biológico, por exemplo, de você ter uma escoliose? Por que a pessoa às vezes tem uma escoliose? Por que a pessoa às vezes tem um joanete? Né? O joanete é aquela deformação ali do dedão do pé. Sabe? Então, cada sintoma ele tem um sentido biológico específico. E o que a gente busca no corpo, vou dar um exemplo a partir de um caso de uma paciente. Eu atendi uma paciente uma vez com 40 anos, catarata nos 2 olhos. Qual é a vantagem dela não enxergar? Ela viu a mãe ser atropelada e morrer na frente dela. Então, como ela viu aquilo que era extremamente traumático para ela, é como se o corpo, digamos assim, colocasse uma venda ali para que ela não visse mais, porque aquilo remetia à temática de separação da mãe, entendeu? E aí vem até um ponto interessante que, por exemplo, para trabalhar com pesquisas científicas nessa subjetividade, fica mais desafiador. Mas eu não acredito que seja impossível, não. Eu estou pensando aqui uma coisa que pode, sei lá, quem sabe transformar as leis biológicas em pesquisas, não sei. As leis, até para quem está assistindo, o especialista em leis biológicas é o Rafa. Eu estou trazendo conteúdo aqui, linkando com... Tá plantando a semente, né? Da psicologia para entender um pouco aqui. E pensando aqui, pessoal, por quê? Quando se pensa, eu quero produzir um artigo científico, eu devo excluir o máximo possível a subjetividade. O que é o desafio, por exemplo, em abordagens? Por isso que a espiritualidade não é considerada ciência, porque eu tenho que usar muito da subjetividade e tudo mais. Ou a psicanálise recebe muitas críticas justamente por ir para tem muito mais origem na filosofia. E agora quando eu penso, nossa, ela ficou cega porque teve catarata, porque teve coisas que talvez ela não queria ver. Até que ponto eu posso provar que tem sentido isso? Talvez eu deveria, não sei, estou trazendo aqui uma questão. Sei lá, pegar 10 pessoas que tiveram cataratas e ver o que está por trás dessas 10 pessoas que tiveram cataratas
e montar um documento, e aí já fica o desafio. Quem sabe, não sei se o Rafa ou alguém que queira se interessar e aprofundar mais nisso, pode realmente trazer ou uma revolução ou trazer, quem sabe, descoberta de que, peraí, não é sempre catarata que vai dar isso, mas vamos trazer evoluções, melhorar o processo terapêutico, mas de qualquer forma, trazendo esse conhecimento junto com a psicoterapia, com as leis biológicas, talvez aquilo possa, para algumas pessoas, trazer um certo conforto, trazer um novo esclarecimento, trazer uma nova possibilidade de agir de forma diferente em relação à vida. Compartilhe alguma história de alguém que passou pelo processo e que talvez te marcou positivamente. Nossa, Romano, tem tanta história, cara. Lembrei de uma que eu tava vindo pra cá, pra São Paulo hoje, e ela me mandou mensagem. Uma paciente que me procurou porque ela estava há 9 anos tentando engravidar e ela já tinha feito de tudo, fertilização in vitro e cara, nada dava resultado. E a gente fez uma sessão e a gente descobriu um problema da mãe dela no parto dela e a avó dela tinha perdido muitas crianças, muitos abortos. Sabe, sei lá, imagina 60 anos atrás que as avós tinham, sei lá, 12 filhos, 15 filhos, né? Se vivia muito mal as gestações, né? Quando eu falo muito mal, gente, é sem condição, né? Muitas vezes condições precárias, muitos filhos, né? Isso era um risco de morte muitas vezes para aquelas mulheres. Eram crianças que às vezes eram criadas pelos irmãos mais velhos, porque imagina, quando você tem muitos membros num grupo, essa família é muito numerosa, aquelas crianças muitas vezes não têm o lugar delas, biologicamente falando. E o que aconteceu? A gente trabalhou essa dificuldade que ela trazia da avó materna. A mãe dela, por conta da história da avó, também teve dificuldades na gestação dela. E ela chegou no consultório e falou assim, Rafael, por que eu não engravido? Eu quero tanto ser mãe. E aí entra a quinta lei, que é o sentido biológico. Eu falei para ela assim, fulana, não vou falar o nome dela aqui, né, fulana? Quando a mulher chega aqui no consultório e não consegue engravidar, a pergunta que vocês me fazem é, por que eu não engravido? Só que não é a pergunta correta a se fazer. Se tudo para o cérebro é uma noção de sobrevivência, a gente tem que procurar qual é o perigo de engravidar. Na sua história, engravidar é sinônimo de morte de criança, é sinônimo de risco para a mãe. E a gente ressignificou essas informações. Claro que eu estou simplificando aqui. Cara, 3 meses depois, ela me mandou uma mensagem com o exame de gravidez positivo. E eu tenho até um depoimento dela que ela teve gêmeos, cara. Ela não teve só um filho, não. Nasceram 2 crianças a partir do que a gente trabalhou, sabe? Parabéns, cara. Então foi muito nessa questão da própria ressignificação. Ela trazia uma memória de perigo que vinha da gestação dela, que vinha da história de como as gestações na família aconteciam, e para o cérebro dela era perigoso engravidar. E aquela história que eu falei, né? Por um lado, no nível consciente dela, ela quer ser mãe, ela quer engravidar, mas por outro, existe um mecanismo de proteção. A gente trabalha nesse mecanismo de proteção. Fazer com que o cérebro perceba aquela memória, aquela informação de uma maneira diferente. É o que você falou, é dar um outro significado. E quando você desarma esse mecanismo de proteção, é o que eu falo do atualizar o software do paciente. Né? Ela tem a possibilidade de viver a partir da percepção que ela tem agora. E aí, 3 meses depois, ela engravidou, entendeu? Muito bom. E, Rafa, vamos lá. Quando você, agora já mudando um pouquinho, quando você passou a se ver como empresa e não somente como terapeuta? Cara, porque as pessoas... Como faz sentido para as pessoas... Eu tive uma paciente que foi numa sessão e falou assim para mim, Rafael, você tem que falar isso aí pro mundo. Aí eu falei para ela assim, não, mas ninguém vai querer ouvir isso. Na minha pequenez ali, né? Na minha ingenuidade, na minha humildade ali. E ela falou assim, então tá, já que você não quer fazer esse movimento, eu vou arrumar as pessoas para você. E cara, ela marcou as pessoas. Ó, já consegui 20 pessoas para você dar um seminário disso. E eu falei, agora eu tenho que dar, né? Eu combinei com ela, ela foi lá, arrumou as pessoas e ali eu fiz o meu primeiro seminário, que foi um workshop de leis biológicas. E aí eu falei para as pessoas da primeira lei, da segunda lei, de que os sintomas têm uma raiz conflitual, do trauma. Eu falei, né, um pouco do que a gente está conversando isso e na época ainda trazia exemplos de alguns sintomas. E eu gostei da coisa, eu sempre fui professor, desde a época da faculdade eu era monitor de anatomia, eu sempre gostei de dar aula.
E como fazia muito sentido para mim, e eu comecei a ver que fazia muito sentido para as pessoas, Romani, eu comecei a estudar tanto isso, cara. Fiz várias formações, fui para fora estudar. Eu me tornei muito bom nisso. E eu comecei a ter muito resultado com os pacientes. Cara, às vezes 1, 2 sessões, o paciente já melhora absurdamente. E aí os meus amigos, muitos pediam, falaram, Rafael, me ensina a maneira como você atende. Só que, cara, não era um método, era só a maneira como eu atendia, sabe? E aí eu comecei a ensinar os meus amigos e isso virou o meu curso de formação. Então, em 2009 eu montei a primeira turma. No início só os amigos deram a moral, né? A minha turma eram de pessoas que ou eram muito próximos ou era quem já estudava comigo de alguma forma. Antes de dar curso de leis biológicas eu dava curso de auriculoterapia, que é aquela das sementinhas da orelha, sabe? Então eu já tinha alguns pacientes, alunos que já tinham feito. Essa galera fez noções de existência pela primeira vez. E aí, quando eu fui divulgar a segunda turma, eu não tinha mais para quem, não tinha mais amigo para vender. E aí eu falei assim, cara, agora acho que tá na hora, né, de me tornar um empresário para fazer com que as pessoas me conheçam o curso e venham estudar comigo. E aí começou a jornada, 2019, 2020, veio pandemia. E aí, em 2021, eu entrei no Vitor, que foi onde a gente se conheceu, né? E desde lá, eu venho aprimorando esse papel, essa identidade de empresário exatamente para levar as leis biológicas para um alcance maior, fazer com que mais pessoas conheçam a ferramenta, porque da mesma maneira que isso mudou a minha vida, eu sei que isso vai mudar a vida das pessoas. E hoje isso acontece muito também através dos meus alunos. E qual os seus próximos passos que você pensa? Cara, Qual a sua ambição? Cara, a minha ambição é que cada vez mais pessoas se transformem a partir desses conhecimentos. Eu acho que não é muito cultural a gente, enquanto ser humano, entender que existem pontos da nossa história que a gente desconhece que estão interferindo na nossa vida hoje. E da mesma maneira que esses conhecimentos mudaram a minha vida, eu quero que mais pessoas conheçam. E é o que eu falei, muito disso hoje eu não consigo sozinho, né? Muito disso hoje vem do impacto principalmente dos meus alunos. Então, qual é a minha ideia? Formar mais terapeutas. E formando mais terapeutas, mais pessoas vão ter acesso a esse tipo de conhecimento. Cara, levar as leis biológicas de forma coerente e respeitosa para cada vez mais pessoas. E olha que legal, isso é interessante. Pessoal, olha que incrível. Estou aqui batendo papo com o Rafa. Eu tenho uma plataforma de formação de terapeutas, o Rafa também. E é interessante porque são visões, a forma de explicar é diferente. Exemplo, no Instituto Romani eu levo muito a minha visão, que eu tenho uma visão um pouco trazendo o empreendedorismo e trazendo a psicologia. O Rafa já traz uma visão mais integrativa e não tem, talvez algumas pessoas podem se identificar com o Rafa, se identificar com o Romani. Inclusive eu vou deixar aqui na descrição, quem quiser acompanhar o trabalho do Rafa, vou deixar o link. Quem quiser conhecer a plataforma do nosso patrocinador, o Instituto Romani, aqui, vou deixar no link aqui da descrição e já aproveitar para você fazer essas 4 ações. Deixa o gostei no vídeo, comenta se você ainda não comentou, se inscreve no canal e marca o sininho. Essas 4 ações aí já para contribuir para a gente levar mais essa mensagem, explicar um pouco mais das leis biológicas, das terapias. E hoje o meu objetivo, como vocês estão vendo aqui, é tirar o máximo de informação. Sempre que eu sento na cadeira aqui para entrevistar alguém, meu papel também é buscar aprender com essa pessoa. E Rafa, se você pudesse deixar um recado para as pessoas que estão assistindo, uma mensagem, algo, qual mensagem seria essa? Romani, muito do seu público é terapeuta, né? E muito do meu público também. E eu, na minha jornada de fazer o meu trabalho como terapeuta e hoje também como empresário crescer, eu fui levado a olhar para muitos pontos da minha história. Sabe? Então, assim, por trás do terapeuta, por trás do empresário, existe a história do ser humano. Então, se desenvolva tecnicamente, se desenvolva profissionalmente, mas olhe também para você, olhe para sua história, veja o que você está ressignificando do seu clã, sabe? Eu acredito, cara, que a gente não se torna terapeuta à toa. A gente vem em um clã onde muita gente já sofreu, a gente já sofreu demais por não entender as nossas questões, por não entender as nossas dificuldades, né? Hoje, tanto você quanto eu, a gente escolheu, porque é uma escolha, em levar o nosso trabalho para mais longe. Então, quem da nossa história também não pôde ir mais longe, sabe? E cada passo que a gente dá de forma mais consciente
faz com que a gente tenha muito mais força para ressignificar as informações que o nosso clã precisa, e exatamente é isso que faz a gente crescer cada vez mais. E eu acredito que quando, é aquela história, né? A vitória de um autoriza a vitória do outro, né? Então, os passos que o Romani deu na sua trajetória hoje me permitem estar aqui, né? Os passos que você deu permitem com que os seus alunos se superem. Os passos que eu dou permitem com que os meus alunos se superem, né? É o que eu falo, você só leva o seu paciente onde você já foi. Então, se você quer se tornar um terapeuta de sucesso, e quando eu falo sucesso, em qualquer área da sua vida, no seu trabalho, financeiramente, com a sua família, sabe? Não tenha medo de ser, não tenha medo de olhar para a sua história e seja disponível sempre para poder se superar. Eu acredito muito nisso que você falou, e principalmente olhando para aquilo também que tem a ver com a sua essência. Você não pode se negligenciar. Exato. Seja você pode, exemplo, estar estudando com o Rafa, estar estudando comigo, estar estudando com qualquer outra pessoa que seja, não negligencie aquilo que você é, que você acredita e coloque a sua verdade. Exemplo, pode ser que tenha alguma pessoa que, sei lá, ela não vai se identificar com as leis biológicas, mas ela vai se identificar com a acupuntura. Então ela tem que levar isso para a fala dela. Exato. Ou vamos supor que ela vai se identificar com a auriculoterapia, mais do que com o meu jeito ou o jeito do Rafa de falar. Então, percebe, o que encantou o Rafa, no caso, foram as leis biológicas, e ele trouxe muito isso e trouxe muito junto com a história dele. Exato. E da mesma forma, eu não negligenciei a minha história. Eu tenho uma formação acadêmica em psicologia, eu fiz especialização em neurociência, eu gosto do empreendedorismo e eu levo isso para a minha visão sobre a psicoterapia, sobre o autoconhecimento. E às vezes eu percebo um erro que algumas pessoas também vão, sem perceber, cometer, eu vou me negligenciar. Eu tenho que fazer exatamente tudo igual o Rafa e nunca pensar naquilo que eu acredito. Ou exatamente igual o Romani e nunca pensar em tudo aquilo que eu acredito. Acho que isso faz terapeutas melhores também. E o principal é fazer de nós mesmos pessoas melhores no meio dessa jornada, através do autoconhecimento, para fazer do mundo um lugar melhor, mesmo que uma pessoa de cada vez. Rafa, quero te agradecer muito a sua participação. Se tiver mais algum recado que você queira deixar aqui também. Cara, na verdade, meu recado agora é para você, entendeu? E assim, você é um cara que eu me espelho desde o momento que eu te conheci. Quando eu te conheci lá no Vitor, eu não conhecia até então um terapeuta, né? E aí eu vou colocar a gente no mesmo lugar agora, independente de você ser psicólogo e hipnoterapeuta. A gente é terapeuta, a gente ajuda as pessoas e escolheu ajudar terapeuta, sabe? E você é uma grande inspiração para mim, porque os seus movimentos, eles me ajudam a me tornar uma pessoa melhor, sabe? E é raro dentro do nosso meio, né? A gente lida com muitas pessoas de negócio, de digital, mas é raro você achar, pô, aquele cara é empresário e terapeuta. Ele é empresário e psicólogo, é empresário e fisioterapeuta, sabe? E muitas vezes a gente se sente muito sozinho. Então hoje eu tô lá na sua mentoria, eu aprendo com você, a gente veio conversando no Uber aqui, cara, você já abriu a minha mente para um monte de coisa que às vezes eu não consigo olhar porque eu tô num outro estágio, num outro momento. Então que tenham mais Romanes e que tenham mais Rafaéis, né? E que possam mais, cada vez mais levar o mundo do empreendedorismo para o mundo das terapias, para que, como eu falei, né, mais pessoas sejam beneficiadas. Então, na verdade, é para te agradecer, parabenizar pelo seu trabalho e dizer que é muito inspirador para a gente, que muitas vezes se sente sozinho, né, nessa jornada de desenvolvimento que nem sempre é fácil. Cara, primeiro, parabenizar você, agradecer você também pela participação. Saiba que as portas estão sempre abertas. Para quem não acompanha o trabalho do Rafa, eu recomendo que vocês conheçam, principalmente quem se identifica com terapias integrativas. Quem gostou desse bate-papo aqui, eu vou deixar no link da descrição. E olha, esse aqui foi só um pedacinho. O Rafa, de vez em quando, ele abre possibilidade das pessoas participarem de alguns workshops, tem alguns workshops gratuitos que ele faz também. Recomendo, principalmente quem gosta de terapias integrativas, possa conhecer o trabalho do Rafa. E Rafa, tamo junto, meu amigo, grande abraço. E vamos junto fazer desse mundo um lugar melhor. Exatamente. Começando com nós mesmos e levando isso adiante. Exatamente. Obrigado, Romani. Valeu, pessoal.